Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em Efésios 2, verso 20. Efésios 2, 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Te rendemos graças por podermos mais uma vez estarmos meditando na sua palavra. E como o Senhor fez no passado, cremos que o Senhor continua fazendo e passando através de cada um de nós na maior simplicidade. Ajuda-nos e que esta palavra se manifeste em cada vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Quero aproveitar e bater mais um pouquinho em coisas que vocês já conhecem, porque é da terceira puxada do irmão Brana. Então eu quero falar sobre o fundamento do novo nome. Cada um põe um fundamento. Nós temos Moisés como o fundamento da lei que ele trouxe, Jesus, o fundamento da graça. Paulo trouxe o fundamento da igreja gentia, e que dentro deste espaço de 2000 anos, todos nós caminhamos sobre este fundamento. Se vai construir qualquer coisa, tem que construir sobre este fundamento que Paulo deixou para nós. Em 1 Coríntios 3, verso 6 em diante: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Tem hora que planta, rega, mas não tem crescimento. Então não tem Deus. Porque um planta, o outro rega, mas tem que ter crescimento. As pessoas têm que desenvolver nesta fé, naquilo que crê. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, temos que reconhecer isso. Nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Nem o pregador que está plantando no seu dia e outros que estão ajudando e regando, mas não é nada, mas é Deus quem dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Nós temos aí 2 milênios e que o povo edificou fora do fundamento. 2 milênios. E Paulo já advertiu que ele tinha posto o fundamento, mas era para ver cada um
como edificava sobre aquele fundamento. Até hoje nós temos pessoas que crê no fundamento de Jesus, porque foi falado em parábolas, e não crê no fundamento dos apóstolos. E todo edifício está no fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus Cristo a pedra principal da esquina. Ele que sustenta todo crente, todo edifício. Crente, eu digo, aquele crente verdadeiro. Nós temos hoje muito crente frajuta. Tem que ser um crente verdadeiro. Este é sustentado por Deus. Seu andar, seu olhar, seu falar, seu viver, seu decidir é sustentado por Deus. E Paulo diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Agora, Paulo, todos nós sabemos que Paulo falou dentro das 7 eras. Quando veio o irmão Brana tinha um tríplice ministério. Ele tinha que restaurar todas as coisas, Mateus 17:11. Ele tinha que manifestar a revelação dos 7 selos, Apocalipse 10, de 1 a 7. E ele tinha que fazer o casamento do crente com a palavra, São Lucas 17, 26 a 30. Estas coisas eram fundamento do tempo do profeta. Se você procurar, Paulo não trouxe fundamento do novo nome. Moisés não trouxe fundamento de novo nome. Então, esse fundamento aqui é especial, é o último. Mas você não pode ter este fundamento sem os anteriores. Você tem que reconhecer a lei de Moisés, você tem que reconhecer a graça de Jesus, e você precisa estar caminhando na revelação, no fundamento de Brana. Isso não era para Brana falar, porque o William Branham nunca ia falar, era que nem eu. Eu vou falar para vocês têm que caminhar sobre o fundamento do Osmar. Não tem nada a ver, não tem sentido. Por isso o William Branham não podia dizer, vocês vão ter que caminhar sobre o meu fundamento. Depois do tempo passado, é aí que você vai ver que tinha que caminhar sobre aquele fundamento. O fundamento dos selos, do novo nome, é diferente de todo fundamento, mas não existiu esse fundamento antes. Então não é colocar outro fundamento no lugar daquele, mas é adicionar mais um fundamento. Entende? Você não pode colocar outro fundamento no lugar de Paulo. Já foi colocado, aquele é o fundamento e acabou. Você não pode colocar outro fundamento no lugar de Moisés. Aquilo é lei e pronto. Você tem que adicionar, mas não pode, de maneira alguma, levantar outro fundamento. Então, o fundamento nos dias de Brana é um fundamento adicionado. Até a própria mensagem que Deus deu para ele, que ele pensava que era a morte dele, a hora que Deus falou para ele que era uma parte adicional do seu ministério. Agora, era tão forte que ele pensava que era a morte, mas não era a morte. Era uma parte que estava sendo adicionada, isto é, era a terceira puxada que estava sendo adicionada na revelação dos selos, na primeira e segunda puxada. Isto são coisas que já aconteceram. Então, o fundamento do novo nome não é de Paulo, não é de Moisés. O fundamento do novo nome é um fundamento do tempo final, de Apocalipse 10, de 1 a 7. Se não houvesse
a mensagem de Apocalipse 10, de 1 a 7, revelando os mistérios de todos esses milênios, então não teríamos fundamento. Nós teríamos que continuar no fundamento dos apóstolos e dos profetas, somente. Mas tinha que ter mais fundamento. Você não pode ter uma fé sem fundamento. Se você tem a fé, como muitos têm, a fé de que irmão Branham vai ressuscitar para revelar 7 selos, 7 trovões, novo nome, quer dizer, eles têm um fundamento para aquilo. E tem que ter, se não tem, está errado. Porque eles estão pregando algo. Então eles têm que pregar com fundamento. É um alicerce, fundamento, você sabe, é uma base, é um alicerce. É onde pode suportar toda a construção. E quem põe o fundamento tem que ser um sábio arquiteto, como Paulo diz. Como sábio arquiteto eu pus o fundamento. Se tem fundamento dos selos, tem que ter um sábio arquiteto nesse dia para poder colocar esse fundamento. E depois nós vamos construir sobre esse fundamento. Veja como você está construindo. É isso que Paulo estava nos advertindo. Mas o povo, durante as 7 eras, não construíram sobre o fundamento de Paulo, dos apóstolos, dos profetas. Eles não construíram. Eles construíram sobre o fundamento da igreja católica, depois da igreja luterana, da igreja anglicana, wesleyana, e aí da igreja pentecostal, mas nunca sobre o fundamento dos apóstolos. Por isso, nos dias da voz do 7º anjo, no tempo da mensagem de Elias, haveria uma restauração. Deus restauraria o que foi comido pelo gafanhoto, pelo pulgão, pela aruga. Ele trouxe isso tudo de novo para nós. Esses bichos comeram, mas Deus restaurou através do irmão Branham. Agora, você vê esses bichos, esses gafanhotos, a Bíblia chama de gafanhoto, mas que era católico. Esses gafanhotos eram luteranos, eram wesleyanos, eram pentecostais, que tinham comido a árvore, deixado ela sem o companheirismo correto, sem a folhagem correta, que é o companheirismo, sem a religião, sem a casca, porque o pulgão comeu a casca. Tudo estava acabado. Aí tinha que vir um profeta para poder restaurar isso primeiro, para depois edificar a nossa fé numa outra mensagem. Agora, irmãos, isso aqui é mais difícil para o povo crer, porque você fala assim: nós somos edificados sobre os apóstolos e profetas, amém, aleluia. Nós somos edificados sobre a mensagem de William Branham, sobre a revelação dos selos, dos trovões. Aí é difícil para o povo, entende? É difícil para as denominações. Eles não dão conta, porque é um fundamento que você tem que adicionar, está dentro da Bíblia, que isso ia acontecer. Mas nos dias da voz do 7º anjo, poderia dizer, quando ele tocar sua trombeta, vai haver um fundamento, porque ele vai revelar os mistérios. O grande mistério será revelado, então haverá um fundamento, uma base, onde o povo deverá construir sua fé. Você não pode construir sua fé sobre qualquer coisa. Você não pode dar segurança para a sua família se a casa não estiver bem construída. Nem você fica lá debaixo do telhado. Você não pode pôr sua família. Se o pregador não tem uma mensagem de fundamento, ele não pode entrar debaixo e nem colocar a igreja. Primeiro ele tem que saber que ele tem uma mensagem que é um fundamento, que é uma base, é uma rocha. Aí podemos construir. Os filhos podem dormir ali debaixo.
Você pode ver que hoje o povo faz em casas lugar que desbarranca. Esse pai de família não tem fundamento para fazer uma casa. Ele não pensa em si, não pensa na família, não pensa nos filhos, porque ele vai construir em lugar que vai cair. Quantos estão fazendo isso? Desbarrancou, morreu, a família toda. Na verdade, culpa do governo que libera todos estes lugares para a construção, mas o indivíduo. Eu não levaria a minha família a uma igreja que não tivesse fundamento. Não colocaria a minha família numa casa que não tivesse fundamento. Tem que ter fundamento, tem que ter base. Pode vir o vento, disse Jesus, que aquilo não vai acontecer nada, ela está na rocha. Mas a maioria edifica sua fé, sua crença numa areia movediça. Eles nem sabem que aquilo é areia movediça. Você acha que os luteranos acham que o deles é areia movediça, né? Eles acham que é verdade. E foi verdade um dia, mas não é hoje mais. Os wesleyanianos acham que é tudo o que eles têm. E naquele dia era tudo. Mas depois daquilo tudo que eles tinham, quantos mais apareceram? Quantas mensagens, quanto despertamento, quanta luz. É a mesma coisa nós construirmos sobre o que o irmão Brana pregou. Você constrói, mas como você pode construir sua fé onde Deus diz, não diga a ninguém? Você não pode construir. Por quê? Se não diga a ninguém, não tem nem casa. Não tem lugar para você morar, para você descansar. Por isso, haverá uma outra mensagem. Irmão Brana não precisava falar muito sobre isso. Porque eu sempre preguei que ele foi o último profeta. O último mensageiro. E é verdade. Ele foi o último profeta das eras, o último mensageiro. E que das eras ele saiu para a santa convocação, chamada pelo profeta, da era eterna do Espírito Santo, que é o tempo do profeta para cá, da revelação dos selos. Enquanto caminhou na primeira e segunda etapa, estava dentro de 7 eras. Mas quando ele saiu com a terceira puxada, já não era 7 eras mais, era um novo fundamento. E não é para qualquer um. Por isso que você tem conseguido ver. Aí não tem que forçar ninguém ver. Porque isso daqui é o indivíduo que vê. É aquele a quem o filho quiser revelar. Se o filho não quer me revelar uma coisa, eu não vou saber nunca. Pode o pastor falar, pode o bispo, o arcebispo, o cardeal, o papa, pode o profeta falar. Se o filho não quiser me revelar aquilo, eu nunca vou saber. Tudo está na mão do filho, a quem o filho o quiser revelar. Se ele quer revelar, aí você fica sabendo. Porque vocês sabem o que sabem hoje. Vocês não são tão inteligentes para isso, nenhum de nós. Por que sabe? Você tem que notar, tem que haver alguma coisa superior que tem te revelado. E porque você crê numa coisa que para o mundo não tem fundamento. O fundamento para eles é Jesus, e quando você manda eles batizar em nome de Jesus Cristo, eles não aceitam. É o fundamento falso na fé deles, no que eles crê. Eles mentem até no que crê. Quando você diz, há um fundamento nesse tempo final, a mensagem do profeta William Marion Branham é um fundamento. E você mostra isso para o povo da mensagem, e eles não conseguem ver, e diz que é do diabo, que é falso, você não fala mais nada. O irmão Branham diz, não diga mais nada. Porque as pessoas são reveladas por Deus. Deus é que se incumbe de revelar, não sou eu. Eu só tenho que pregar o melhor que eu sei,
destrinchar a mensagem, a Bíblia, só o melhor que eu sei. O resto é você e Deus. Se Deus não te revelar aquilo, ninguém mais vai te revelar. Tem gente que você conversa e diz, negócio de novo nome, eu não quero nem saber. Então, nunca vai ser revelado. Quando você prega para um pentecostal e mostra Atos 2,38, ele diz, não, eu creio em Mateus 28,19, não adianta temar. Eles teriam que ter alguém para os revelar, e eles não têm. Em outras palavras, eles não têm uma representação no céu. E não tem. Não adianta eu falar, mas eu quero, a pessoa é boa. Eu já apanhei tanto com isso. Mas aquela pessoa é boa, eu vou levar a mensagem para ela. Chegava lá, dava a mensagem, já me dava um coice. Mas que isso? A pessoa é boa, boa. Essa bondade não adianta nada. Essa bondade é falsa. Essa humildade que o mundo tem é falsa, que muitos crentes têm, é falsa. Deus em simplicidade, quando ele vem de uma forma que o Pedro não enganou. Não sabia ler, não sabia escrever, o João, mas não enganou, é ele mesmo. E eles sabiam que aqueles homens tinham um verdadeiro evangelho e que haviam estado com Jesus, porque eles carregavam os mesmos sinais. Assim é cada um de nós. Agora o povo engana na mensagem que nós temos que carregar sinais de cura. Não. Irmão Branham diz que cura divina, que foi um tremendo ministério que ele teve, conhecimento dos corações, ele disse que não era o ministério dele. Aquele não era o ministério era a abertura da palavra. Aquelas coisas eram apenas para te ajudar, te incentivar. É como canta os hinos. Cantam os hinos, você tem que sentir bem com os hinos, se você não sentir bem com os hinos, muito menos com a mensagem. Os hinos é algo que te prepara. Talvez você diz, mas quem canta não escolhe os hinos direito. Aqueles hinos é para alguém naquela noite. Talvez não é para você que reclama, mas é para alguém naquela noite. Tem hora que eu disse, não senti nada com o que eu preguei. Aí alguém me liga e diz, olha, eu aprendi com esta mensagem. Eu falei, então não está adiantando nada eu sentir. O problema não é eu sentir. O problema é que alguém, ao ouvir, possa captar aquilo e aquilo trabalha nelas. E essa é a maneira de Deus. E Deus escolhe as pessoas simples para isso. Mas você vai encontrar gente. Eu encontro gente pobre que vive que nem rico. Deve para todo mundo. Veste, que é uma beleza, mas não paga. Faz que nem o Brasil. Eles já são brasileiros, não são de à toa. Compra, não paga. Você tem que ter caráter. E a vida espiritual tem que ter caráter. Porque se tem um fundamento, tem um caráter também. E caráter não é dom. Caráter, diz o profeta, não cai do céu. Caráter é vitória. Caráter você luta para possuir. A gente luta para não ter o nome no SPC. Quando a gente tem, por um descuido, que muitas vezes acontece, você fica triste. Porque você não queria o seu nome naquela lista negra. Assim é a vida cristã. A maioria dos crentes estão em dívida com Deus. Não é dívida com a igreja. Não, dívida com Deus. Podemos reclamar da igreja, mas devemos é para Deus. A igreja não faz isso por mim. A igreja não faz isso. Aquele irmão é assim para mim, aquela irmã é assim. Mas eu estou devendo é para Deus. Estou devendo minha honestidade, minha fé. Ver no dia que eu vivo o fundamento, onde eu piso, onde eu trago minha família, onde me reúno, onde eu oro, em nome de quem eu oro. Tem que saber. As pessoas dizem, por quê que vocês crêem em Branham, novo nome, e oram em nome de Jesus?
É porque nós somos inteligentes para isso. Porque cura divina é em nome de Jesus. Salvação é em nome de Jesus. Tudo que você tem é em nome de Jesus Cristo. O batismo é em nome de Jesus Cristo. Não é em nome de Brana. Brana não morreu para nos salvar. Então é colocar as coisas no fundamento certo. As pessoas estão fazendo coisas em outro fundamento. Elas não estão vendo como constrói. Elas levantam a parede de qualquer jeito. É como o pedreiro. O pedreiro sem nível, sem prumo. Não, eu faço tudo no zóio, como diz. O indivíduo é assim. Não vai funcionar. Olha a esquina, olha o canto, o profeta ensina isso. Aí vem o profeta e diz: o prumo está na mão de Zorobabel. E as pessoas não têm prumo para colocar na sua vida. Tem muita gente que carrega prumo só para lá, para lá. Primeiro lugar que você tem que pôr o prumo é na sua testa. Para ver como é que você está. Se está prumado mesmo. Na vida espiritual, se está prumado. Mas não entende prumo. E devia entender. Você deve entender. Você sabe o que é certo e o que é errado. Você não é um animal irracional. Deus colocou uma alma em você. Então você sabe estas coisas. Tem conhecimento para isso. Então o fundamento. Eu vou ficar falando que eu sei que tem muita coisa, mas eu preciso deixar o essencial só do que eu vejo na mensagem e te dou. Eu sei que isso daqui eu tenho que prestar conta em qualquer lugar. É um fundamento, porque eu tenho que pôr minha família aqui debaixo. Se eles não quiserem, fica por aí, mas você tem que estar aqui debaixo. Os meninos podem nem entender do fundamento, mas vão ficar quietos por aqui. Havia grande revelação nos filhos de Noé? Não. Eram tomados por casamento e divórcio. Casado com semente da serpente. Irmãos, tem coisa que é difícil. Tem muitos crentes hoje casados com semente da serpente. Eles não sabiam. Nós passamos 6 milênios sem saber. Teve que vir Brana. E depois de Brana, ele não falou clarinho isso não. Teve que vir um outro ministério para mostrar isso daí para você. A semente da serpente entrou na arca através das mulheres. Então, eles eram casados errado. E lá entrou. Deus ajude que aqui entre também. A arca hoje é Cristo. Cristo branco. Já não é mais Cristo Jesus. Deixa eles arrepiar. Se Jesus veio e diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Não pode falar isso daí. Não pode falar. Ele falou e acabou. Era o fundamento. E ele era antes mesmo de Abraão. Mas eles olhavam pelo natural, mas ele vem dali, ó, nós conhecemos. Suas irmãs, seus irmãos. Diz que é antes de Abraão. Quem ia crer nele? Só o eleito para crer nele. Quem vai crer no que Brana pregou? Até 1972, 73, que começou o melhor avivamento da mensagem no Brasil, do profeta. Até ali foi bom, moveu as nações, o Brasil moveu. Mas a coisa tudo mornou outra vez, virou Laodiceia outra vez. Vomitado da boca de Deus não são mais os pentecostais. Vomitado da boca de Deus hoje são o povo da mensagem. Agora, de onde está a boca de Deus? Descubra. Vomitados da boca de Deus hoje. No tempo do irmão Brana, ali estava a boca de Deus. Os pentecostais eram vomitados da boca de Deus. Hoje não está o irmão Brana mais aqui. Está a sua mensagem
está aquilo que ele não pôde falar. Então, estas coisas têm que mostrar para nós onde nós estamos. Tem crente dentro da mensagem, mas é um laodiceano, é um morno. E ele vai continuar. E muitos da mensagem de João vai ficando morno também. Isso tem que acontecer. Até quando acaba a mensagem de João, para entrar Moisés e Elias para os judeus. Então a coisa vai afinando cada dia mais, vai afinando. Mas você tem que saber onde leva a sua família, onde constrói sua fé. Você não tem que vir aqui por vir aqui. Você tem que ter segurança que tem um fundamento de fé familiar, que o que se prega tem fundamento. Você já examinou, não, o fulano falou. Tem nada a ver com o fulano. O fulano fala, você entra lá de baixo, a casa cai em cima de você. Não é o que o fulano falou, é o que você alcançou. É que Deus falou com você. Deus não fala só com o profeta. E Deus não fala só com os pastores. Deus fala, diz o irmão Branco, com cada indivíduo. Porque na hora de chamar, Deus chama o indivíduo. E tem indivíduo que Deus chama, irmãos, é fácil. Eu não posso fazer isso aqui agora. Mas tem indivíduo que Deus chama, é um pequeno sinal. Ele entra. Tem outros que Deus chama. Está chamando os de perto dele, chamando, e todo mundo vem, menos ele, menos ela. Insensíveis ao chamado. Ouve sempre. Quantas pessoas... Tem gente que fica escutando nós 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Já estou pregando essa mensagem há 16, 17 anos. E tem gente escutando ainda até hoje, lá do início, e ainda Deus não falou nada para elas. Você vai culpar Deus? Não, eu tenho que ver se eu tenho semente para isso. Só sou um ouvinte. Tem crente que vem aqui na nossa igreja e que nos ouve pela internet, que é só ouvinte, não é praticante. Ele diz, eu creio, mas não pratica. Não tem fundamento. Para eles não tem fundamento. Porque o dia que tiver fundamento, eles têm uma responsabilidade. Como cristãos, eles estão dentro de uma igreja ou dentro de um ministério, firme naquele ministério, dizimando naquele ministério, responsáveis naquele ministério. Quando eles levam aquilo de qualquer coisa, como diz aí o mundo, empurrando com a barriga, tem gente que leva a mensagem também com a barriga. E só vive comendo mesmo, é fácil para empurrar com a barriga. É só por coisas naturais. Não consegue ter um fundamento de fé. E Paulo está sempre clareando isso para nós. Que fundamento tremendo é esse? E Paulo diz, eu pus o fundamento como um sábio arquiteto. E eu posso falar para vocês que o fundamento do novo nome é um sábio arquiteto que pôs esses fundamentos aqui. Não importa que as pessoas dizem, tem o tempo? Tem. Você lê a Bíblia, fala de novo nome? Fala. Quando é que fala de novo nome? Depois das eras ou dentro das eras? Dentro das eras. Apocalipse 2,17 e 3,12. É onde fala de novo nome. Novo nome de Deus, novo nome meu, novo nome da cidade. Está tudo, é um fundamento. Quando foi revelado isso? Nos dias da voz do 7º anjo, é que seria revelado todas essas coisas. E isso já é passado. Já foi revelado. Então vamos começar por aqui. Se foi revelado, parado na brecha, pregado em 23/7/63, Deus diz para ele em 143,
eu te darei um sinal eterno. No 150, falando da montanha, Deus perguntou para ele: quantos picos tem aquele monte? Ele disse: tem 7. No 152, Deus pergunta para ele: quantas letras tem seu nome? Bom, estou falando de um fundamento. Por que Deus perguntar? Não era um anjo apenas que estava ali falando com o irmão Branham, era Deus, era o Senhor, que estava perguntando para ele, fazendo essas perguntas: quantos picos tem a montanha? Quantas letras tem o seu nome? Isso é para trazer fundamento. Te dou um sinal eterno. Onde estava ligado o sinal eterno? No nome. Agora, você quer saber o porquê? Jesus também era o sinal eterno. Nós sabemos disso. E agora vem o sinal eterno outra vez manifestar, depois que passou a era do nome e entrou a era do novo nome, com fundamento. Vamos, tudo que vocês já conhecem. O que é Bran? Ainda não estou perguntando o que significa. Só para acompanhar aqui o pensamento do profeta. O que é Bran? Aí, acho que é bom eu ler, né? É tudo que vocês conhecem. Estou repetindo porque eu gosto disso daqui. O que é Bran? A semente não herda com a palha, 19. Isso que é Bran. Ele diz assim, ó. O Espírito de Deus parecia estar dizendo através dos irmãos aqui esta manhã, que não somos uma denominação, somos filhos de uma família. Agora, não há denominação Bran alguma. Então, o que é Bran? Há uma família Bran. E não somos unidos a essa família. Isso é bom, irmão. Tem muita gente que é unida à família. E não vai adiantar nada. Não nos unimos a esta família. Ele diz: nascemos nessa família. Você não tem jeito de ser meu filho. Para ser meu filho, você tem que nascer na minha casa, das minhas entranhas, da minha semente. E para você ser um filho de Deus, você não pode ser filho de Deus nascido de igreja. Você vê como o irmão Branham trabalha com isso. Ele mostrou que Lutero é uma denominação, o Wesley é uma denominação. Não era no dia, mas depois que passa. Mas quando chegou em Branham, ele diz: Branham não é uma denominação. Alguém diz: mas por certo, agora está falando dele. Você tem que ter revelação para isso. Aqui não é uma denominação, aqui é uma família. E uma família que tem um cabeça, é que não tem 10 cabeças não, tem um cabeça, só um fala. E diz: esse daí é um Hitler. Mas é assim no lar, tem que ser assim, tem um cabeça. Nós aprendemos que a igreja tem um cabeça. Cristo é o cabeça da igreja. Aprendemos que o marido, porque que as casas, os lares estão de mal a pior? Porque o marido não é mais cabeça. Tem uns que não servem para ser cabeça, que é cabeça doida. Tem uns que não servem, é cabeça louca. Você não pode dizer que aquele homem tem que ser cabeça, e tem hora que ele diz: você escuta seu pastor, e você nunca deixa eu ser seu cabeça. Aí vai ver o que ele quer fazer. Só desordem. Ele é uma cabeça louca. Então não funciona. Por isso, quando você vai casar, moça, tem que encontrar um cabeça ajuizado, um cabeça que funciona, um cabeça que determina. Não é qualquer um que serve para casar. Jesus falou que não é. Nem todos podem casar, mas todos casam.
A maioria. Mas tem hora que não foi feito para aquilo. Ela não foi feita para ser mãe. Ele não foi feito para ser pai. Para que quer casar? Vamos criar filhos, vamos formar uma família. Família você vai formar depois que você casou, aí vindo um filho, aí já começa a família. Enquanto você estiver, só vocês dois estão lutando para ver se arruma alguma coisa para criar família. Agora, a igreja, muitos na igreja, eles querem ter voz ativa. Tem que entender isso, pelo amor de Deus. Porque o nosso povinho vai bem? Porque eles ouvem. Eles não falam, eles ouvem. E a igreja de Jesus Cristo, ela só vai bem quando ela só ouviu. Ela ouve, amém. Ela ouve, glória. Ela ouve, aleluia. Nós, ouviu, combateu. Ouviu, repeliu. Não, isso não é igreja. Isso é inferno. Esse lar não é um lar. Isso não é igreja. Quando o pastor fala e os membros repelem, os diáconos falam mais, o obreiro, o dirigente cântico, os cantores, os músicos, quer ter sua voz. Não, tem uma voz que determina. Por isso que as coisas não vão bem. Porque quantos têm dom? Dons. Mas quantos é cabeça? Você não pode nem ter o dirigente cântico como cabeça se ele não estiver ligado ao pastor mesmo. Porque ele conversa com o pastor para ver se aquele hino pode cantar. Não é? É o que ele quer que ele coloca lá. Não. Por isso, não vai pensando que todos os hinos que as pessoas fazem são hinos verdadeiramente da mensagem da terceira etapa, hinos de João. Tem hinos de Brana que não é de Brana, tem hinos de João que não é de João, tem hinos de Jesus que não é de Jesus. Tem que ter a coisa correta, tem que ter unção para aquilo, tem que ter direção para aquilo, não pode ser uma cópia. Fulano fez, eu vou fazer também. Não, eu tenho que ter dom para aquilo, está debaixo, e o meu dom está debaixo de um dom. O dom de músico, de cantor e de diácono está debaixo de um dom ministerial pastoral. O pastor falou, acabou. O problema é que nós temos pastores loucos também. Como tem maridos loucos, tem pastores loucos. Que não poderiam ser pastores, porque leva a igreja à destruição e constrói a fé deles no lugar que vai desbarrancar. Eles não são bons pastores. Como eu disse, não são bons pais. Pai, mãe, ama, forma família. E numa família, olha os dedos. Cada um de um tamanho. Cada um de um jeito. Olha a família. Quer que todo mundo seja igual? Não. Você como pai e mãe tem que saber que você tem uma família desigual. E que você vai continuar com essa família. Eu não quero meus dedos tudo certinho, não. Se os meus dedos fossem tudo certo, eu seria muito feio. Então, tem que ser assim, ó. Assim é família. O filho que dá mais trabalho, que você tem zelado por ele mais, que dá mais trabalho, é mais desorientado. Aquele que é cabecinha frouxa, que parte para fumo, para álcool, para droga.
você tem que ajudá-lo ainda mais do que o outro deixar. O outro, filho, fica aqui, você está bem, fique aqui. Vou cuidar um pouquinho do seu irmão. Tem hora que você quer os cuidados de Deus por você, e tem hora que Deus está acariciando outro irmão. E você tem que ter idoneidade, maturidade, para saber, isso mesmo, Senhor, muito obrigado. Eu quero ver meu irmão de pé, minha irmã de pé. Eu quero ver eles novamente firme, forte. O outro fica assim, não, o Senhor nunca me deu um cabrito para me comer com meus irmãos, com meus colegas. Agora vem esse teu filho que desperdiçou tudo. O Senhor faz uma festa para ele, que graça. Quer dizer, combatendo o velho pai, combatendo o pastor, combatendo Deus. Quando você não dá certo com o seu marido, você tem que saber que você não dá certo com Deus também não. Não dá. Porque começa daqui, um é cabeça do outro, até chegar Deus, cabeça de Cristo. Mas se não dá certo, aí eu pergunto, com quem vai ser nosso vizinho? Né? Tem uns que falam, isso eu não quero ela perto de mim não. É, o tempo se vai, né, irmão? Esse daí eu não quero que mora perto de mim. Desde aqui você já vai ver meu vizinho. Vamos para um mesmo lugar, para um mesmo céu. Temos nossas diferenças, mas amamos um ao outro, ajudamos um ao outro. Não somos todos iguais. Deus fez o mundo, planície para quem gosta de planície, acho que é para mim. Monte, vale para profeta. E para você, o que ele fez? Deus agrada a gente. Tem gente que gosta de pescaria, que no irmão Reinaldo vai pescar. Fala, o que vai fazer na beira do rio? Eu vou para a cama, eu vou deitar, vou descansar. Ele fala, aquilo é o lazer. Eu falei, o meu lazer é deitar. Descansar, pode descansar, eu vou deitar. O outro, não, é diferente, o irmão Brana ia para o mato. E ele ia para descansar, chegava lá, e a presença de Deus chegava, e ele ia para matar. Os bichos chegavam sem nada, não matavam nada. Encontrou com Deus lá, pronto. Satisfez. Bom, nós temos que aprender. O que é Bran? Bran é uma família. O que é o novo nome? Pérgamo 185. O novo nome. O que é o novo nome? É o irmão Brana falando, eu estou simplesmente resumindo as coisas aqui. O que é o novo nome? Pérgamo 185. Uma ideia familiar. Agora, nós temos que combinar, mas nós temos que dar certo. O novo nome é uma ideia familiar. Uma família que vive brigando, é terrível essa família. Você tem alguém que briga lá perto da sua casa? Ou você é o brigão? A brigona. Isso não é família. Família conversa, acerta as coisas. Olha, você conversa como nós aprendemos com o irmão Brana, como aprendemos com a Bíblia. Você conversa sem os vizinhos ficar sabendo. Você acerta as coisas. Nem bater em filho sabe bater, porque os vizinhos já dá para os vizinhos escutar e ligar para a polícia. E você poderia corrigir a criança, biblicamente, corrigir aquela criança sem gritar, sem espancar. E saber dar atenção. Então, que a pessoa faz de tudo, pensa que criar filhos é grito, é tapa, é puxão de orelha. Eu já fiz isso muito, já ensinei isso para vocês. Já fiz isso muito na vida. Isso daí eu tive que aprender. Falei, isso não é correto.
Não é assim. Você conversa, bati, não virou nada. Agora, só porque eu apanhei muito da minha mãe, e sou uma coisinha hoje, acho que eu batendo vou fazer. Não, os outros não viraram nada da minha família. Só tem eu e minha irmã crente, que luta para servir a Deus, com dificuldade também. E tem hora que as pessoas pensam de nós em deuses. Aí você, acha que nós somos diferentes deles. Vocês têm que, quando vocês escutarem eu pregando, vocês falar de alguma coisa que está acontecendo, saiba que eu sou igual a você, que eu tenho os mesmos sentimentos, as mesmas lutas, as mesmas tentações, tenho dificuldade dentro de casa com a minha esposa, com meus filhos, dou problema, passo raiva neles, eles passam em mim. E nós procuramos unir essa família, vamos consertar essa família. Não é uma família que você joga fora. É uma família que você tem apreço por ela. Isso aqui, o que é o novo nome? Quando você casa, moça, você tem que respeitar. É um novo nome que vai entrar em você. O seu nome vai sair, aquela parte do nome, e vai entrar daquele cabeça seu. Então não casa com qualquer coisa não, filha. Você casa com qualquer coisa, você tem que casar com um rapaz assim, esse daqui eu aceito. Pegar o nome dele e pôr em mim, esse eu aceito. Mas e o fulano? O fulano não, então não casa com o fulano. E as pessoas casam com qualquer uma. Precisamos aprender isso. E tem igreja para isso, tem Bíblia para isso. Temos um profeta que nos ensinou tudo isso para poder termos uma família. O que é o novo nome? Uma ideia familiar. Jeová Jireh 3, parágrafo 100. Um gentio levaria o seu nome. Não é uma família judia, é uma família gentia. Agora, não brigue com William Branham, não lute contra a mensagem dele. Ele é nosso pai. Ele é o nosso cabeça. É Ele que manda. Ele falou, Ele tem fundamento para isso. Sua mensagem tem fundamento. E essas mensagens agora que estamos encontrando e que não poderiam ser ditas no tempo do irmão Branham, é porque temos que ter fundamento. Para isso aqui, o novo nome, um gentio levaria o seu nome. HM faz parte do nome de Deus. Abraão restaurado 45. Isso é a família. Por isso que Branham é uma família. Ele diz HM faz parte do nome de Deus. E não é do nome Jesus, que Jesus não tem HM. Yeshua também não tem HM, o nome hebraico. Agora sim, o que significa Bran? O que é Bran? Uma família. Mas o que significa Bran? Aí uma carta ao irmão Liveio, parágrafo 28 e 29. Perfeito. Perfeição. Sabe o que é que... quando você tem um pai que você olha para ele, ei, meu pai, olha, eu procuro falha nele e não acho perfeito. Perfeição. Dá gosto de ser filha de um pai assim. Foi William Branham quem disse, está escrito na mensagem. Mas as pessoas dão conta de ver isso? Não dão. Então o fundamento da agora, você não tem que dizer, mas está fora do fundamento de Paulo. Paulo teve um fundamento das eras. Paulo teve um fundamento do nome. Branham é o último profeta, o último mensageiro das eras, e trouxe um fundamento do novo nome, um fundamento dos selos. Se ele pudesse parar e dizer para nós assim, eu, como sábio arquiteto, pus o fundamento. Vê o que dá os selos. Qual a mensagem que dá os selos? Você vai estudando essa mensagem e você vai chegando à perfeição, como Branham é perfeito, perfeição.
ele pôs o fundamento dos selos. Para mim, esse é o fundamento do novo nome. Quando veio o nome, teve o fundamento e chegou até o tempo de Brana. Agora, Cristo é a pedra angular, a pedra de esquina. Agora, o próprio Pedro diz que Deus vem, diz: eis que ponho uma pedra. Como Pedro, e trazer uma mensagem, como ele trouxe para nós. Acho que isso daqui seria bom para mim encerrar, que meu horário já passou. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Isso é Cristo. Aplica isso em Brana, para o final, é novo nome. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Outra vez, dentro das eras, nós vemos Deus trabalhando através de Paulo, de Pedro, e esses ensinamentos. Agora, quando fala em Sião, irmão Brando diz: quando fala em Sião, está falando da noiva. Você está falando de Sião, está falando da noiva, diz o irmão Brana. Então, isto é bom você saber. Tem uma pedra de esquina eleita e preciosa. Não somente lá atrás, quando Cristo, esta pedra preciosa. Por isso, Jesus falou: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Aquilo que Jesus não podia fazer como alfa, Jesus veio em Brana e fez como ômega. Mas ele não podia fazer lá atrás. Jesus não podia, ele mesmo falou que não podia. Agora a gente tem que aprender. Deus vem a Brana e diz: não diga a ninguém. Então ele não vai dizer a ninguém. Aquele mistério que as pessoas esperam no irmão Brana, Deus já disse para ele: não diga a ninguém. Porque não era ele que ia dizer. Estava no tempo da revelação dos mistérios. E Deus dizendo para ele não falar para ninguém. E nem nós sabíamos que tem na Bíblia ainda a sequência do ministério de William Brana, em Apocalipse 10, 8 a 11. João, vai ao anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra, toma dele o livrinho e coma. Aí sim, foi o que João foi lá, tomou o livro e comeu. Agora você comeu, vai e profetiza a povos, reis, nações e línguas. Quer dizer, Deus está tratando com os gentios, ainda depois que William Brana partiu, porque tem uma mensagem para povos, reis, nações e línguas. Esta mensagem é gentia. E João na Bíblia é quem fará isto por nós. É só você ler a Bíblia e dizer: ah, muito obrigado, Senhor. Eu leio sobre restauração, diz: oh, obrigado, Senhor, já cumpriu em William Brana. Eu leio sobre a revelação dos mistérios, obrigado, Senhor, já foi revelado nos dias de Brana. Agora você tem que ver as outras coisas que o irmão Brana não pôde fazer no seu dia. E é um fundamento. Se a mensagem que nós pregamos não está sendo edificada sobre o fundamento, eu poderia dizer: está sendo adicionado mais um fundamento. Mas é o que o irmão Brana não podia falar no seu dia. Tinha que ser dito dias depois dele. 40 anos após o ministério de irmão Brana, quando termina a geração de William Brana, é 40 anos uma geração. Quando termina essa geração, então começa uma mensagem. E esta mensagem que te ensina estas coisas. Aquilo que o irmão Brana não podia ensinar. Aí está uma mensagem. Vamos em busca
desta mensagem. Vamos fazer como o irmão Brana: Senhor, envia-nos esse João. E quando ele vier, ele vai falar do novo nome. Ele vai falar aquilo que nós precisamos, aquilo que Brana não pôde falar. Senhor, manda esse homem, envia esse ministério. Sabedoria não tem, porque é o mesmo da porta do templo. Pedro e João. Ele não tem sabedoria, mas mostra que comeu o livrinho. Não pode nem ser que andou com Brana. Você vê as pessoas que andou com o irmão Brana, não tem luz destas coisas. Então, não é nem que andou com o irmão Brana, agora vai provar que comeu a mensagem de William Brana, comeu o livrinho. Obrigado, Senhor, por mais este momento, e que a luz da palavra venha alcançar o eleito. Eu sei que todo o nosso afinco, nosso trabalho, nossa pregação, não é para aparecer, não é para levantar uma oferta, um dízimo, mas é para alcançar o eleito. O eleito, Senhor, aquele que diz: eu creio, agora eu aceito esta palavra, eu quero ser dominado por esta palavra, eu creio nesta cabeça. Ajuda-nos, ó Pai, conceda-nos graça para sermos bons cristãos neste dia. Sabemos usar o seu nome e o seu novo nome. O seu nome para nossa salvação, para nossa cura. O seu novo nome para nossa fé de rapto, como o seu profeta ensinou. Ajuda-nos a estar aprimorando a nossa fé cada dia mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Jesus ganhou depois que venceu, e que ele tem H.E. e isso faz parte do nome de Deus. Você sabe que foi revelado, mas só será dado para quem vencer. E quem vence tem nome mudado, só quem tem ganhado é quem vai saber. Jesus é Brana, Jesus é Brana, é o novo nome que ele tem. Jesus é Brana, nós somos Brana. Jesus é Brana, eu sou também. Esse nome está dentro das eras e é para agora, não é para depois. E foi o William Brana que disse, no primeiro selo foi que ele falou. Jesus Cristo já tinha ganhado o nosso amado quando ele partiu. E Jesus agora é Brana, foi esse nome que ele subiu. Jesus é Brana, Jesus é Brana, é o novo nome que ele tem. Jesus é Brana, nós somos Brana. Brana, eu sou também. Hoje Brana é uma família, e que maravilha é nela nascer. E quem nasce é privilegiado e fica selado com esse poder. E já dentro da família Brana, a graça emana pra você também. É um filho que foi adotado, não está envergonhado no nome que tem.
vezes é